Olá pessoal, eu sou Paty Vieira, sou biomédica, sou doutoranda do programa de Bioinformática da UFRN. Seja muito bem-vindo ao canal, eu espero que esse conteúdo ajude na sua formação. E esse é o primeiro de uma série de videoaulas de uma playlist sobre biologia molecular da célula. E a aula de hoje é uma aula assim, bem introdutória sobre a célula, então dependendo do seu objetivo pode ser que seja uma aula mais básica, mas eu peço que você assista até o final para que a gente vá junto construindo uma linha de raciocínio para os assuntos mais complexos que vão vir a seguir. Então, a primeira aula é a parte 1 do capítulo 1 do livro do Alberts, que é uma referência mundial, do livro Biologia Molecular da Célula. E esse capítulo 1 vai ser dividido em 3 partes. E nós vamos ver inicialmente, né, esse é o livro que eu mencionei, do Alberts, Biologia Molecular da Célula, e aqui na apresentação, durante a aula, em alguns momentos você vai ver no slide um ícone igual a esse aqui. Sempre que você encontrar esse ícone, quer dizer que tem links com animações na descrição do vídeo. Então você pode clicar no link, assistir a animação e depois retomar a aula de onde você parou. No final de cada capítulo, eu também vou deixar o link para você baixar a lista de perguntas do Alberts. No final de cada capítulo tem uma lista de questões para que você teste os seus conhecimentos, aquele conteúdo que você viu no capítulo. Então, se eu não deixar nesse vídeo agora, você vai encontrar na parte 3, que é o final do capítulo. Bom, também, né, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando os outros vídeos da série, da playlist forem saindo, e dá essa força aí para o canal crescer e para que a informação chegue para mais pessoas. Bom, a parte 1 do capítulo 1 do livro do Alberts fala sobre as características universais das células na Terra. E para a gente começar essa discussão, vamos trazer aqui um pouco sobre essa diversidade que a vida tem, né? Apesar dessa imensa diversidade dos seres vivos, que vai ali de árvores até bactérias, todos eles compartilham algo em comum, eles são formados por células. Então, as células, elas funcionam como pequenas fábricas organizadas. Elas coletam matéria-prima do ambiente, processam energia e se replicam. E tem membranas também que protegem e moléculas que garantem sua funcionalidade. Então, estudar as células nos ajuda a responder perguntas fundamentais da biologia. O que é a vida, como ela funciona, de onde vem tanta diversidade. E mesmo com essa variedade toda, os seres vivos, eles têm estruturas e mecanismos muito parecidos. Essa base comum é exatamente o que possibilita o estudo comparado entre organismos diferentes. A vida na Terra, ela apresenta milhões de espécies e cada uma ela tem características próprias que são passadas aos descendentes. E esse processo é chamado de hereditariedade. Então, graças a esse mecanismo, um cachorro sempre vai gerar um outro cachorro. Um pé de maçã nunca vai dar origem a um pé de manga. A hereditariedade, ela funciona como um manual de instruções que cada organismo recebe quando nasce. E esse manual ele é composto pelos genes, que eles ficam lá armazenados nas células. São os genes que determinam as características, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de folha de uma árvore, o formato da asa de um inseto, por exemplo. E mesmo que invisíveis, esses genes, essas instruções, elas estão presentes em cada célula e estão prontas para serem ativadas ali quando necessário. Então, a maioria dos seres vivos é unicelular, ou seja, é composto de apenas uma única célula, como as bactérias. Mas organismos como nós, humanos, mais complexos, têm trilhões de células, todas originadas de uma única célula. Uma célula ovo, chamada de... Deixa eu anotar aqui.
zigoto. Então, esse zigoto, essa célula ovo, essa célula inicial, ela já contém todo o material genético necessário para formar um ser complexo como nós, humanos. Né? Aqui na figura você vê exatamente o que eu falei. Seja um ouriço, um camundongo ou uma alga, tudo começa com uma única célula que se divide, replica esse manual de instruções que vem dentro dela em cada nova célula, garantindo o desenvolvimento e a manutenção das características daquela espécie. Bom, vamos falar sobre como todas as células armazenam suas informações genéticas. E apesar dessa diversidade que eu já comentei antes, todas as células usam o mesmo alfabeto químico, que é o DNA. Bom, assim como a gente armazena foto ou música, por exemplo, em bytes, as células elas também armazenam informação, só que elas fazem isso há pelo menos aí 3,5 bilhões de anos, e seria natural de esperar que ao longo desse tempo todo, cada célula tivesse desenvolvido o seu próprio formato de arquivo, né, entre aspas aí. Mas o mais surpreendente é que isso não aconteceu. Né? Ao longo desses bilhões de anos, todas as células da Terra guardam suas informações genéticas da mesma maneira, em moléculas de DNA de fita dupla. Então, o DNA ele é como uma escada em espiral, composta ali por 4 letrinhas. A gente vai ver isso com mais detalhes, mas pelo A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina, que são os nucleotídeos. E esses nucleotídeos, né, é a ordem dessas letras que vai definir toda a informação genética da célula, do organismo. E o mais fascinante, essa linguagem ela é universal. Ou seja, a gente pode pegar um trecho do DNA de um humano e colocar numa bactéria ou vice-versa, e a informação vai ser lida, vai ser compreendida da mesma maneira. Essa linguagem universal do DNA permite que cientistas leiam e interpretem a sequência genética de qualquer organismo e assim desvendar os segredos hereditários, né, dessas células, desses organismos. Mas como é que essa informação ela é copiada e passada adiante? É aqui que entra a replicação do DNA. Então, aqui na figura a gente consegue ver que cada nucleotídeo tem 3 partes, né? Vamos ver aqui essa parte A da figura. Cada um tem 3 partes. Tem um açúcar, que é representado em laranja. Tem um grupo fosfato, aqui representado pela bolinha amarela. E tem uma base, né? Daquelas que podem ser uma daquelas 4 letrinhas que eu já mencionei. A, T, C e G. Adenina, timina, guanina, citosina. Então, esse conjunto de açúcar, fosfato e base forma o nucleotídeo, certo? E a replicação, esses nucleotídeos, eles se conectam pelo que a gente chama de espinha dorsal da nossa molécula. A espinha dorsal da molécula ela é composta por ligações fortes entre açúcar e fosfato. Açúcar e fosfato. Então, um açúcar de um nucleotídeo vai se ligar com o fosfato do outro, e assim ela vai formar essa espinha dorsal, que são ligações fortes, que dá estabilidade ali à nossa molécula. E se projetando aqui para fora, a gente tem as bases. E a replicação, ela acontece usando uma fita como molde. Então, as bases, elas vão se emparelhar aqui, ó. Elas vão se emparelhar seguindo uma regra fixa. Então, qual que é a regra fixa? A sempre vai se ligar com T. E C sempre vai se ligar com G. Isso aqui é a complementaridade.
complementaridade de bases. Isso é uma regra. E o resultado vai ser uma nova fita de complementar aquela fita original. Vai formar aí a famosa dupla hélice. Então, a gente pega uma fita original, monômeros de nucleotídeos vão se ligando de forma complementar, ou seja, seguindo essa regrinha aqui da complementariedade, onde C vai se ligar com G, C com G, A com T, C com G, e assim ela vai formar uma nova fita complementar, certo? E essa estrutura elegante permite que a célula ela copie com precisão todo o seu material genético, passando adiante, né, esse manual completo aí para as próximas células. Bom, para você compreender melhor a replicação, pense no DNA como um zíper. Diferente da espinha dorsal que eu comentei antes, né, que é a ligação aqui entre açúcar e fosfato, que é uma ligação forte, as ligações entre as bases são ligações muito fracas. Então, é como se isso aqui fosse um zíper, né, e ele abrisse aqui com relativa facilidade. Isso é importante justamente para que permite que as duas fitas se separem para que elas sejam replicadas. Então, a dupla hélice parental, né, eu tenho aqui uma molécula de DNA com dupla hélice parental, o zíper vai se abrir, né, elas vão se separar. Cada fita dessa dupla hélice parental vai servir como molde para que seja feita uma nova fita, ou seja, para que os nucleotídeos, né, seguindo aquela regra da complementariedade, vá se encaixando aqui na fita molde e forme a partir de um DNA parental duas moléculas de DNA, cada um com uma fita molde, uma fita original e uma fita nova, complementar, ok? Bom, o DNA ele não é apenas um arquivo estático, né? Ele precisa ser lido e ser transformado, ser colocado em ação. E esse processo ele é dividido em duas etapas, né? A gente já falou de replicação, né? Que é quando a gente tem aqui a separação da dupla fita parental e que vai dar origem aí a duas moléculas, né? Mas agora a gente vai falar de transcrição e tradução. É quando a gente coloca a informação para ser lida e transcrita em uma molécula de RNA. Então, pense no DNA como um projeto completo de um edifício, por exemplo. Então, quando uma parte específica daquela construção precisa ser feita, uma parte elétrica, por exemplo, é como você vai lá e pega uma cópia do projeto elétrico e executa aquela parte do projeto. Na célula é semelhante, a célula ela vai fazer uma cópia de trabalho daquela parte que ela está precisando. E isso é o que o RNA representa aqui na transcrição. Um segmento de DNA molde, certo? A gente vai ter um molde que vem aqui do DNA, um trecho desse DNA vai ser transcrito, formando um RNA, que é uma molécula muito parecida com o DNA, com algumas diferenças que eu vou mostrar, onde a gente tem, quando eu falo de diferenças de DNA e de RNA, a gente tem o DNA, enquanto ele tem uma fita dupla, no RNA eu tenho uma fita simples. No DNA, enquanto o meu açúcar é uma desoxirribose,
No RNA é uma ribose. E no DNA, as 4 letrinhas que eu já mencionei, adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, nós temos adenina, eu vou até mudar aqui a cor, uracila, citosina e guanina. Então, no lugar da timina, no DNA, eu tenho uma uracila no RNA, certo? Essas são as diferenças entre as duas moléculas. Mas voltando aqui para a figura, a gente tem o processo de transcrição. Como eu falei, um trecho do DNA vai ser lido e vai ser transcrito em uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA vai ser traduzida em uma proteína. Bom, agora que nós entendemos qual que é o papel do RNA como uma cópia de trabalho, né, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Então, aqui a gente vê que o DNA, ele permanece guardado como um arquivo principal, né, enquanto várias cópias de RNA podem ser feitas a partir do mesmo segmento de DNA. Então, o DNA ele fica guardadinho lá no núcleo, mas o RNA eu posso fazer diversas cópias, né, daquele RNA em grandes quantidades, rapidamente, de acordo com a necessidade da célula. E essas cópias, elas são temporárias, são cópias que são descartáveis, elas são feitas de acordo com a demanda da célula e depois elas são degradadas. E uma coisa importante de ser mencionada é que todas as células, elas possuem o mesmo DNA. Qualquer célula do seu corpo possui exatamente o mesmo DNA, mas elas expressam genes diferentes. Então, uma célula da pele e uma célula do cérebro, elas usam instruções diferentes do mesmo arquivo. Isso é o que garante o que a gente chama de especialização celular. A gente vai falar muito sobre isso mais na frente. Bom, lembrando que sempre que vocês encontrarem esse ícone no slide, lembra que lá na descrição do vídeo tem um link com uma animação super legal para vocês assistirem. Então, sempre que você encontrar esse ícone, dá uma pausa no vídeo, vai lá, assiste a animação depois da explicação do vídeo, que aí vai fazer muito mais sentido algumas coisas, tá? Bom, mas voltando, né? É importante destacar que o RNA ele vai além de ser apenas um mensageiro, né? Ele pode ser uma fita simples, por ele ser uma fita simples, ele tem uma flexibilidade para se dobrar ali sobre si mesmo, né? Então aqui tem uma representação de uma fita de RNA toda dobrada sobre si mesma, formando assim uma estrutura tridimensional. Então, por que que isso importa, né? Por que que isso é interessante? Essas formas tridimensionais que o RNA pode assumir, elas permitem que o RNA reconheça e se ligue a outras moléculas de um jeito muito específico, como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, alguns RNAs, eles são capazes de agir como moléculas catalisadoras, por exemplo. Um exemplo disso são as ribosimas. As ribosimas são moléculas catalisadoras, são RNAs que agem como catalisadoras para acelerar reações químicas. E essa função de catalisadora, até um tempo atrás, ela era atribuída apenas às proteínas, né? E a descoberta desse comportamento do RNA como uma molécula catalisadora, ela levou a uma hipótese chamada hipótese do mundo do RNA, que seria um período primitivo da evolução,
onde o RNA era tanto o material genético como a enzima da célula, né? Ele assumia aí ambos os papéis. Bom, nós vimos que o DNA é o nosso projeto mestre, digamos assim. O RNA seria como uma cópia de trabalho que leva as instruções, mas quem realmente executa essas instruções? Quem é que constrói as estruturas? Quem é que realiza as reações químicas e faz a célula funcionar realmente? E a resposta para isso é as proteínas. Então, são as proteínas que colocam a mão na massa. Vamos lá, vamos ver aqui essa imagem mostra aí um dos principais papéis da proteína. A proteína, ela atua como catalisadores, como eu já falei antes, ela acelera reações químicas e ela tem estruturas tridimensionais com sítios catalíticos, sítios ativos, né? Esse sulco aqui na proteína são sítios que vão se encaixar ali sob medida em alguma outra molécula que ela vai transformar. Então, basicamente, essa estrutura tridimensional específica que forma, com esse sítio ativo aqui formado, é uma espécie de encaixe, né? Sob medida que vai transformar uma molécula em substrato. Então, o substrato ele vai se ligar no substrato e vai se transformar num produto, tá? Corrigindo aqui. Então, a gente tem uma molécula tridimensional, um sítio ativo, onde aqui ela está sendo representada por uma lisozima, onde uma molécula de polissacarídeo vai encaixar nesse sítio catalítico aqui. Então, um polissacarídeo, que é o substrato, vai encaixar aqui no sítio ativo da proteína. E essa proteína, ela vai catalisar, ou seja, ela vai acelerar o processo e o produto ele vai ser liberado no final sem consumir essa proteína. Então, o produto é liberado e a proteína está livre para atuar novamente. E essa capacidade de catalisar reações com muita eficiência, especificidade, né, e várias vezes, repetidamente, é o que torna as enzimas proteicas tão essenciais para a vida. Então, todos esses processos de tradução, de transcrição, de tradução, tudo isso é para culminar aí na formação de proteínas que vão ser essenciais, inclusive para que o DNA se replique, para que o DNA seja transcrito e traduzido. A gente vai ver isso um pouco melhor mais na frente. Bom, até aqui nós vimos que o DNA ele guarda a informação, o RNA ele leva essa informação até os locais de produção, mas quem realmente faz o trabalho dentro da célula, como a gente acabou de ver, são as proteínas. Elas não apenas executam funções, também catalisam as reações químicas, como eu já falei, né, necessárias ali para manter a célula viva, inclusive aquelas que criam novas espécies de DNA e RNA, como comentei também. Então, aqui a gente vê que a célula ela é como se fosse uma fábrica, né, autocatalítica, digamos assim. Ela capta matéria-prima do ambiente, converte essa matéria-prima em blocos de construção, né, os chamados blocos de construção, que a gente já comentou que seriam aminoácidos, nucleotídeos, né, aminoácidos para construir proteínas, nucleotídeos para construir ali as nossas moléculas de DNA, RNA, e usa isso para fabricar novas proteínas e nucleotídeos, né? E excreta os resíduos. Então, tudo isso acontece antes da célula se dividir, por exemplo. Então, a gente tem aqui um ciclo completo, né? Representado aqui na figura B. A gente tem um ciclo completo onde o DNA e o RNA, que são os polinucleotídeos,
são arquivos com informação da sequência. As proteínas, que são as ferramentas que leem essas instruções e constroem novas moléculas. Mas o mais incrível é que essas ferramentas, elas também constroem novas instruções. Então, as proteínas, se você olhar aqui, a gente tem um ciclo que se autoalimenta, né? As proteínas, elas copiam DNA, transcrevem RNA e montam mais proteínas. Então, ela faz todo esse percurso aqui, inclusive outras proteínas. E é um ciclo que a gente chama de ciclo de retroalimentação ou feedback, né? Onde a gente tem informação que gera função e função que mantém e multiplica a informação. Então, esse ciclo autocatalítico e autorreplicante, ele é o que torna a célula viva. Ele garante que tudo que é necessário para a vida possa ser reproduzido e passado adiante. Então, agora que a gente já entendeu esse ciclo que sustenta a vida, é hora da gente desvendar um dos maiores mistérios da biologia. Como o RNA, com apenas 4 letras, consegue codificar a imensa variedade de proteínas que existem. Pense aí, vão pensando. Bom, nós vimos que o RNA carrega a informação genética, mas como essa informação é escrita com apenas 4 letrinhas, A, U, C e G, se transforma nas proteínas, que são feitas com 20 tipos diferentes de aminoácidos. Esse foi um dos maiores mistérios da biologia, né? Até que a ciência ela revelou esse processo aí fascinante de tradução. Então, a tradução ela é o mecanismo pelo qual a célula lê a mensagem do RNA e monta as proteínas. E apesar de ser complexo, ele segue regras quase que universais em todos os seres vivos, como se todas as formas de vida falassem a mesma linguagem bioquímica. Então, como é que isso funciona? O RNA mensageiro, eu vou me escrevendo aqui. O RNA mensageiro ele é lido em trincas de bases, que são chamadas de códons. Então, vamos lá, de códons. Então, nós temos 4 letrinhas, certo? 4 letras. Vamos fazer essa conta juntas. E 3 posições de leitura. Certo? Então, a gente tem basicamente 4 elevado a 3. E 4 elevado a 3 é igual a 64, certo? Então, nós temos 64 combinações possíveis. Mas lembra que eu comentei que nós temos apenas 20 aminoácidos. Bom, nós já vimos que nós temos 64 combinações possíveis, né, de códons. Certo? Então, cada códon corresponde a um aminoácido. Ok? Então, eu vou puxar uma setinha aqui. Aminoácidos. Vamos botar aqui. Aminoácido. Certo? Cada códon, cada 3 letrinhas, ele corresponde a um aminoácido. E a leitura desses aminoácidos é feita por RNA transportador.
tRNAs, que são moléculas que funcionam como tradutores, digamos assim. Então, cada RNA tradutor vai carregar um aminoácido específico. E possui deixa eu marcar aqui, um anticódon que se encaixa perfeitamente no RNA mensageiro, no códon que ele está carregando ali. Certo? Então, todo esse processo aqui, ele está acontecendo lá dentro do ribossomo. Tudo isso aqui está acontecendo lá no ribossomo, certo? Então, o ribossomo é como se fosse uma máquina molecular, ele é feita de RNA e proteína. E é ele que monta a cadeia de aminoácidos com base na sequência de RNA mensageiro. Ai, calma aí, apertei no lugar errado. De RNA mensageiro. Então, é lá no ribossomo que a mágica acontece. É lá onde monta a cadeia de aminoácidos com base na sequência de RNA mensageiro que vai culminar numa proteína, certo? Então, é esse processo que acontece na tradução. Culmina numa proteína. Bom, nós acabamos de ver como que o RNA é traduzido em proteína. Mas se o DNA, ele é como se fosse um livro de receitas da vida, né? Como a gente viu. Como a célula sabe qual é a receita que ela deve usar naquele momento? Quando usar e quais as quantidades? E é aí que entra o conceito de gene. Então, pense no DNA como uma biblioteca enorme e cada gene é um capítulo que traz a informação necessária ali para produzir uma proteína específica. Então, existem sinais no DNA que marcam o início e o fim de cada gene, como se fossem pontuações no texto. Então, a maioria dos genes codifica proteínas. O DNA é transcrito em RNA mensageiro e o RNA mensageiro é traduzido em proteína, como a gente viu. Mas em organismos mais complexos, um único gene pode gerar várias versões de uma proteína, dependendo de como o RNA é processado. Então, é como usar a mesma base de uma receita para fazer variações de um prato, por exemplo. E, além disso, nem todo gene codifica proteínas. Nem todo gene presente na célula vai codificar proteínas. Alguns produzem RNAs funcionais, que não são traduzidos, mas eles têm papéis importantes, como a gente viu, lembra das ribozimas, que tem função catalítica. Também tem RNAs reguladores, que controlam outros genes, por exemplo. Estruturais, os que fazem parte dos ribossomos. Já comentei que o ribossomo é feito de proteínas e RNA. Então, um gene, ele é qualquer segmento de DNA que gera uma proteína, um RNA funcional. Vamos escrever isso aqui? Então, qual que é o conceito de gene? Gene é qualquer segmento de DNA que gera
uma proteína ou um RNA funcional. É a parte funcional ali da molécula, certo? Bom, mas a célula, ela não ativa todos os genes ao mesmo tempo, né? O tempo todo ali ativando todos os genes. Isso geraria um gasto de energia muito grande, desnecessário. Então, em vez disso, ela regula quais são os genes que serão expressos e quando e quanto eles serão ativados. Então, como que ela faz isso, né? Além da sequência codificadora, os genes eles possuem regiões reguladoras, como se fossem botões de liga e desliga. E essas regiões elas se ligam a proteínas que controlam a taxa de transcrição e regulação daquele gene, como se fosse uma espécie de painel de controle. Então, a organização e a quantidade desses elementos reguladores variam entre os organismos, mas o princípio ele é o mesmo. O genoma não define só o que a célula pode produzir, mas quando, onde e em que intensidade. E é assim que a célula adapta a sua produção às suas necessidades e ao ambiente que ela está inserida. Então, pense na célula como uma máquina extremamente complexa e ativa. O pouco que a gente viu aqui já deu para perceber isso. Essa célula ela não fica em equilíbrio com o ambiente. E isso é extremamente essencial. Então, para crescer, para se dividir, para funcionar, a célula precisa estar constantemente importando energia livre e matérias-primas do meio externo. Se ela parar de fazer isso, ela vai entrar em equilíbrio químico com o ambiente. E a consequência disso é a morte. Ela morre. É como um carro que se não tiver combustível, ele simplesmente vai parar. Mas por que ela precisa de tanta energia, né? Além de manter sua estrutura, a célula precisa de energia para processos essenciais, como replicação do DNA, transcrição de RNA, a tradução de proteínas. Então, dentro das células, as moléculas elas se movem de uma forma muito caótica, por causa da energia térmica, elas ficam ali se colidindo o tempo todo. Então, para formar estruturas organizadas, como a fita de DNA, por exemplo, a célula precisa gastar muita energia para capturar essas moléculas que estão ali caóticas e juntá-las, uni-las numa ordem específica e com ligações fortes e estáveis. E é aqui que entra a energia livre. A energia livre ela garante que a célula lute contra essa desordem natural e mantenha a sua organização. Então, pense numa armadilha de mola, tipo uma ratoeira. Quando a ratoeira é ativada, ela libera energia e realiza uma ação. A célula funciona de forma parecida. Ela usa energia química para liberar suas reações. Então, sem energia, não tem ordem, não tem vida. E as células animais, elas obtêm essa energia de ligações químicas dos alimentos. Já as plantas, elas usam a luz solar, num processo altamente eficiente que vocês conhecem, que é a fotossíntese. Então, agora que a gente já entendeu a importância da energia livre, vamos ver como todas essas células, apesar da diversidade, elas usam os mesmos blocos básicos para funcionar. E como isso revela a unidade fundamental da vida. Então, apesar da diversidade dos seres vivos que a gente já comentou, todas as células operam com um conjunto universal de moléculas. Para produzir DNA, RNA e proteínas, todas elas usam os mesmos blocos básicos. Açúcares simples, nucleotídeos, que são as letrinhas de DNA e RNA que a gente já falou, aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas. E entre essas moléculas, tem um destaque principal que é o ATP, a adenosina trifosfato. A moeda de energia, né, tão falada, ela é usada em quase todas as reações celulares. E esse ATP fornece a energia necessária para a síntese, para transporte, para a transformação de moléculas. Todas as células usam ATP
do mesmo jeito. A diferença está em como cada tipo de célula obtém esses blocos e essa energia. Mas elas usam da mesma maneira. As plantas, por exemplo, elas são autotróficas. O que é isso? Elas usam a luz solar e poucos nutrientes para fabricar tudo que elas precisam. Já os animais, eles são heterotróficos. Eles dependem de alimentos prontos para obter moléculas orgânicas e para obter energia. Então, mesmo com essas diferenças, todas as células funcionam como fábricas bioquímicas baseadas nos mesmos princípios bioquímicos. Isso reforça a ideia de uma origem comum para a vida, né? Para toda a vida. Então, agora que a gente entendeu o que entra na célula e como ela usa essas moléculas, vamos ver como que ela se protege e se organiza. E por que a membrana plasmática é essencial para a sua sobrevivência. Todas as células têm essa estrutura, a membrana. Todas. Então, pense nela como uma espécie de pele, né, da célula, uma barreira ali seletiva que mantém tudo sob controle. Então, ela concentra nutrientes, moléculas úteis, impede a saída descontrolada de substâncias, excreta resíduos. Então, sem essa barreira, a célula ela não ia conseguir se manter organizada nem viva. Mas como é que essa membrana ela é formada? A membrana ela é composta por fosfolipídios, certo? Ela tem uma bicamada fosfolipídica. E esses fosfolipídios são moléculas que têm uma parte que gosta de água, hidrofílica, e outra que evita a água, hidrofóbica. Então, essa camada fosfolipídica, ela é anfifílica. E o que é ser anfifílica? Ela tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. E o que é isso? Uma porção hidrofílica ama a água. Hidrofóbica odeia a água. Odeia a água. Então, as partes hidrofóbicas, elas se voltam para dentro, longe da água. Então, as partes hidrofóbicas, elas ficam aqui para dentro, longe da água, e as partes hidrofílicas ficam aqui voltadas, né, para a água. E esse arranjo forma vesículas fechadas, isolando o interior da célula do ambiente. Mas essa pele, essa membrana, ela não é uma parede fechada. A célula tem que controlar a entrada e a saída, né, de substâncias, de elementos. Então, para isso existem as famosas proteínas transportadoras, que elas funcionam como se fossem portas seletivas. Então, algumas funcionam como bombas que gastam energia para mover algumas substâncias específicas. E essas proteínas, elas são altamente conservadas na evolução. Elas aparecem com funções semelhantes em muitos organismos diferentes. E o DNA, ele determina quais as proteínas serão produzidas, e essas proteínas controlam o que entra, o que sai na membrana, o que acontece dentro nas reações químicas, ou seja, a informação genética, ela molda o funcionamento e o comportamento da célula, totalmente. Mas afinal, com tantas funções essenciais, qual é o mínimo necessário para que uma célula seja considerada viva? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, um exemplo fascinante é o da bactéria Mycoplasma genitalium. Essa bactéria aqui representada aqui nessa figura. Essa bactéria vive como um parasita de mamíferos. E ela tem um dos menores genomas conhecidos. Então, o seu ambiente ele fornece muitos nutrientes prontos para ela,
né, o que facilita a sua sobrevivência, mas mesmo assim ela precisa produzir todas as suas macromoléculas vitais, como DNA, RNA, proteína. Né? Então, o manual de instruções dessa célula tem, vamos botar aqui, tem cerca de 530 genes. E desses 530 genes, 400 são essenciais para ela viver como parasita. Isso mostra o quê? Que mesmo com a ajuda externa, a vida celular ela exige um conjunto mínimo de funções internas para ela funcionar. Em alguns estudos experimentais, os cientistas tentaram definir qual que seria o genoma mínimo necessário para manter uma célula viva, para ela ser considerada viva em condições de laboratório. Qual foi o resultado disso? Eles viram que no mínimo 300 genes seria um limite mínimo aí, teórico de uma célula viável, desde que ela receba todo o resto do ambiente, como a gente já citou aqui no exemplo. E teve mais, os pesquisadores eles identificaram um conjunto ali aproximado de 60 genes universais. Ou seja, precisa de um mínimo de 300 genes e dos 300 genes, 60 deles são genes universais, ou seja, eles estão presentes em todas as espécies vivas conhecidas e representam aí o que seria uma espécie de núcleo essencial da vida. Então, mesmo nas formas mais simples, a célula ela é uma máquina altamente organizada e fascinante, né? Bom, pessoal, essa parte 1 da aula fica por aqui. Nós chegamos aí ao fim. Foi um assunto bem introdutório e básico para a gente se preparar para os assuntos mais complexos que virão, né? Então, nós vamos juntos avançando no conhecimento, construindo uma linha de raciocínio para a gente desbravar esse universo da biologia molecular da célula que, pelo menos para mim, é fascinante. Então, no próximo vídeo, na parte 2 do capítulo 1 do Alberts, a gente vai abordar a diversidade dos genomas e a árvore da vida. Aproveita e segue nossas redes sociais, que estão aqui também na descrição do vídeo. Obrigada para você que chegou até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, que assim que puder, eu vou te responder. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas. Até mais, pessoal!